Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo direitinho? Se estiver me vendo e me ouvindo, por favor, coloca o número um. Se não, coloca o número 2. Só para eu ajeitar aqui direitinho para a gente começar a nossa live. Boa noite, Lu, tudo bem? Oi, Vilma, tudo bem? Boa noite. Obrigada a todos que estão presentes agora, obrigada aos que vão chegar. João, boa noite. Nosso convidado já chegou, bem pontual, que chique. Boa noite, festa linda, boa noite. Pessoal, vocês estão me vendo e me ouvindo direitinho? Número um, então é porque tá ok, né? Então, joinha. Então, boa noite. Meu nome é Joana. Muitos já me conhecem, né? Eu já mandei alguns aviãozinhos aqui para as pessoas começarem a entrar na nossa live. Eu já vou começar, porque como vai ficar gravada, então quem não assistir agora, depois pode prestigiar também após o término da live. Então, meu nome é Joana Alves, eu faço o curso Vivendo de Palestras. E essa live faz parte do cronograma do meu curso. Então, eu faço a live, eu apresento histórias que inspiram histórias. E hoje nós vamos ter aqui na nossa live mais uma história de um escritor. O tema da nossa live eu acredito que está fixado aí, é no lugar do outro. É um tema bem pertinente para esse momento em que nós estamos passando, né? A população mundial, né, nem só brasileira, mas mundial, está passando por um momento onde nós precisamos nos colocar no lugar do outro, né? Fica mais fácil para passar por essa fase. Tá difícil, mas vai passar. Tudo na vida é fase, passa. E aí, para falar sobre esse tema, o tema da nossa live no lugar do outro, o título do livro da pessoa é no lugar do outro. Então eu vou convidar ele para falar melhor sobre a história dele, sobre a história do livro, sobre os projetos futuros. João, você pode me mandar o convite que eu aceito, senão eu te mando. Se você aceitar agora. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Joana. Tá me Tudo ouvindo bem? direitinho? Tudo jóia, graças a Perfeitamente. Deus. Pessoal, vocês estão ouvindo e vendo o João direitinho? Por favor, coloque de novo o número um, se tiver ok. E se não, o número 2, por favor. Deixa só eles confirmarem se está tudo ok para a gente poder começar, tá, João? Boa noite, Marilane. Boa noite, César. Sejam bem-vindos, pessoal. Sejam bem-vindos mesmo. Ó, João, a Marilane colocou o número um, o César também número um, é sinal que eles estão nos vendo e nos ouvindo direitinho. Então, João, boa noite, primeiramente. Eu gostaria que você se apresentasse, dissesse para nós quem é João, onde mora, o que faz. Fique à vontade. Então, boa noite a todos, boa noite a Boa todas. noite. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade que a Joana está me proporcionando de falar um pouco mais da minha história e essa mudança tão repentina, uma mudança tão nova. E eu sou João Vieira, como já foi falado. Hoje eu sou escritor e contador de histórias. Sou autor do livro No Lugar do Outro, né? É um livro que já vai para a terceira edição. Licença só um pouquinho, João. A Marilane está falando que não está te ouvindo direitinho. Teria como você aumentar um pouquinho o volume, alguma coisa aí, tá? Vê aí pra gente. Agora, melhorou? Eu falo muito baixo, acho que é isso. Melhorou agora? Melhorou, Qualquer mas eu acredito que seja por isso, é porque você tem um tom um pouquinho mais baixo que o meu, na verdade. Então, qualquer coisa eu posso colocar o microfone. Será que fica melhor o fone aqui do ouvido? Coloca para ver se melhora. Vamos ver se melhora, por favor.
Agora melhorou? Melhorou. Até para mim aqui melhorou, então acredito que para o pessoal também. Eu falo muito baixo. Marilane, Então, responde para mim, melhorou? João, para mim aqui aumentou um pouquinho o volume. Ah, ela colocou que tá ótimo. Mas qualquer coisa, se você falar e eles não escutarem, qualquer coisa eu posso repetir, tá bom? eu Pode acredito que agora começar. vai melhorar. Eu vou procurar falar mais Sim, alto. tá. E é isso. Soltar a voz. Olha a morte. Então, sou João Vieira, sou escritor há 3 anos, autor do livro No Lugar do Outro. É um livro que vai para a terceira edição, né? Foi lançado em 2017, 2019 foi feita a segunda edição, agora 2021 preciso pedir a terceira edição desse livro, né? É o livro, Bacana. embora eu tenha outros livros escritos, mas publicado só tem o Lugar do Outro, né? Dezembro está saindo o outro projeto. Então é isso. Quem é João Vieira, né? Quem é o João? O João é uma pessoa que tem muita pretensão, fui inserindo nesse mundo da literatura e aos poucos fui convencido e me convenci que era possível lançar um livro. E acho que no decorrer da conversa a gente vai falando, vai chegar um momento, eu estava vendo o roteiro, a gente vai falar disso. Então esse é o Sim. João. Esse é o João. Esse é o João. O João, na verdade, assim, nós nos conhecemos já há algum tempo. Ele foi morador aqui do município onde eu moro atualmente. Só que hoje ele mudou para outro estado que é ali, ó. Só o que divide onde ele mora para onde eu moro é uma pista, na verdade. Ele mudou para o DF. Então agora ele abusou do Goiás e foi para o DF. É uma brincadeira. Mas assim, É, acredito que ele é um pé lá e outro cá. Ele é muito querido aqui no nosso município, então é, quem ama mora no Gama, mas não sai do Novo Gama, não é isso, João? é verdade, eu sou apaixonado, eu morei durante 30 anos no Novo Gama. Ó, E, na verdade, não foi uma escolha, me trouxeram para o Gama, mas depois você entende que fazia parte da nova história, né? Eu sim, acredito que fazia parte. Às vezes as coisas acontecem na vida da gente, a gente não entende, mas depois você vai entender. Então, eu acredito que essa minha mudança, eu mudei aqui para o Gama em junho, e quando foi em outubro, eu lancei o meu primeiro livro. Então, eu acredito que isso também foi um processo do além, do desconhecido, e hoje eu entendo muito bem que foi necessário, sim, né? verdade. Faz parte do propósito, né? Exatamente. É verdade. João, o tema da nossa live é No Lugar do Outro. O título do seu livro é O Lugar do Outro. Em que momento na sua vida você decidiu escrever esse livro? Aconteceu algo de especial ou você se colocou no lugar do outro e viu a necessidade de escrever um livro com esse tema? Então, eu costumo falar que o meu processo ele aconteceu naturalmente, né? Legal. Mesmo o texto estando pronto, eu não acreditava que poderia ser um livro. E, mas eu falo que esse processo do livro no lugar do outro, ele se deu com experiência. Quando? 2012 para 2013, eu fui passar férias na Suíça. E dentro Uhum. do trem, eu de costa não percebi que entrou um cadeirante. E eu Uhum. virei para minha prima e falei, prima, como assim? Ela falou, você não percebeu? Eu falei, não. Ela falou, o trem baixa, fica rente com o meio-fio e o cadeirante entra. E aquilo mexeu tanto comigo, porque eu estava acostumado com o nosso sistema de elevação, que para mim estava bom. Estava bom por quê? Porque eu Sim, não conhecia outra realidade. E quando eu conheci esse sistema, eu falei, gente, como o nosso sistema está arcaico, né? E nesse momento eu verdade. vejo a importância do conhecimento, né? Não só o conhecimento através de uma viagem, mas de você observar, ou de você ler, ou de Sim, estudar, para que você possa conhecer outros horizontes. E certo. eu conheci outro horizonte na prática, né? E aí eu comecei a Sim. observar semáforo sonoro que você aperta e Uhum. ele fala para auxiliar
qual, qual o destino. Então, eu fiquei encantado. Aí, quando eu cheguei no Brasil, as pessoas perguntavam, João, como é que é a Suíça? Aí eu falava, muito legal, mas eu sempre queria falar dessa experiência que eu tive. Porque outras coisas, eu já tinha ouvido falar, né? Do chocolate, dos Alpes, mas essa questão da acessibilidade, eu nunca tinha ouvido falar. Sim. Então, eu fiquei muito impressionado com isso. Aí um sobrinho meu pediu para eu escrever um texto falando, engavetei. E eu já era contador de histórias, eu ia nas escolas contar uma outra história, e eu comecei a apresentar o texto. E aí as professoras começaram a perguntar, cadê o livro desse texto? Eu falava, não, mas isso não é um livro, isso é só um texto. A minha sobrinha falava, João, isso é um livro. Eu falava, não, isso não é um livro, isso não é um texto. Então, realmente, eu não via no lugar do outro como um livro. Um Eu livro. levei só 4 anos para entender isso. 4 anos só. Nossa. E aí, quando eu entendi que era um livro, eu liguei para o ilustrador e perguntei, quanto você cobra para ilustrar? Aí ele deu o preço, eu falei, então vamos lançar. E, na verdade, o livro não estava pronto, eu comecei nas escolas com o que a gente chama de boneca, Uhum. impressa em casa mesmo. E com essas visitas minhas, eu já consegui entrar em 2 escolas aqui em Brasília, Nossa Senhora de Fátima e o Crespo. E eu fui empolgando, empolgando, e quando o livro ficou pronto, foi aquele sonho, eu continuei visitando as escolas, né? Hoje, no lugar do outro, está em 4 escolas, e aí está tomando uma dimensão bem legal, e agora eu estou começando a trabalhar com a Festa na Savana, porque, na verdade, a Festa na Savana eu escrevi em 2014, mas o No Lugar do Outro pegou o lugar dela por 2 vezes. Mas agora O vai lugar do chegar. outro pegou o lugar da festa na savana. Porque era para lançar a Festa na Savana, eu não sei o lugar do outro. 2019 era para lançar a Festa na Savana, precisei lançar a segunda edição, porque eu precisava assistir às escolas que já tinha adotado, tinha acabado. Então, Sim. não tinha. Então, mais uma vez, a Festa na Savana, o lugar do outro, pegou o lugar da Festa na Savana. Mas tem momento para tudo, né? Talvez agora é o momento do lugar do outro, né? E vai ter também o momento da festa da savana, né? Com É, certeza. É. acontecer também igual o lugar do outro aconteceu e a tendência é só crescer, né, na verdade. Porque você faz um Pois trabalho é. muito bonito, muito bacana, eu acompanho. Minhas irmãs que são professoras, eu tenho uma irmã que é diretora também acompanha, é só elogios. Então, assim, é muito bacana quando a gente vê alguém assim tão próximo crescer, a gente entende que a oportunidade é para todos. Até o João, que não acreditava que ele tem tanto potencial, que achava que era só um texto e era um livro. E é um livro que está indo para a terceira edição, ou seja, não é qualquer livro. Um livro que é qualquer livro, ele fica na primeira edição e morreu o assunto. Então, assim, você está indo para a terceira, daqui a pouco vem quinta, sexta e aí vai. É muito bacana. Eu fico muito feliz por você, parabéns. Eu Agora, agradeço. João, diante disso tudo, com certeza não é fácil lançar um livro, a gente sabe que não é fácil, não é da noite para o dia, também não é fácil você ter ideias para escrever o livro. Em algum momento, você pensou em desistir? Então, eu demorei a acreditar que poderia ser um livro, né? Mas quando Aham, eu acreditei, eu não vi dificuldades. sim. Eu costumo falar que tenho muita sorte, porque para onde eu me viro, tem alguém para me auxiliar, né? Por exemplo, Sim. o ilustrador é esposo da minha sobrinha. Então, assim, Ai, que foi muito bacana. fácil. Né? Sim. Então foi bem bacana. Então, eu só precisei pagar o trabalho dele. Assim, não precisei ir atrás de ilustrador, não precisei ir atrás de diagramador. Então, Uhum. eu não encontrei realmente dificuldades. Eu não sei se é porque Que bom. eu vibro muito na solução. Eu não fico procurando um problema, não. Eu vibro Sim, na solução. Né? Eu não sou de me ficar lamentando, de ficar chorando. Lógico, verdade.
relatar alguns momentos aqui que eu passei, mas diante dos grandes acontecimentos, são pequenos, né? Porque Sim, somos humanos e passamos por esses altos e baixos. E na minha vida eu costumo verdade. falar que os baixos são bem menores. É verdade. A grande dificuldade que nós passamos com o livro No Lugar do Outro foi um erro. Ele veio com a palavra errada por um erro nosso. Mas Uhum. até esse erro, ele serviu para surgir um projeto. Por quê? Porque eu fui imprimir a página que estava com a palavra errada, ela saiu preto e branco e eu tive a ideia de fazer as oficinas, que se chama Dando Cor à Compaixão. E para mim é Legal. a grande sensação do livro, porque só ir na escola vender livro, para mim não era o suficiente. Eu precisava Uhum. ter um contato maior com as crianças. E é através das oficinas que eu converso, que eu apresento, que eles falam, que eles trazem algumas coisas que nem falam em casa, e é um momento da grande revelação, são as oficinas. Verdade. E, na verdade, até esse erro aí no livro justifica o título, né? No lugar do outro, porque nós somos seres humanos passíveis de erro. Então, assim, vamos supor que você não, ninguém descobriu o erro e lá na frente alguém descobriu e fosse por algum motivo criticar. Eu acredito que o tema do livro também justificaria o erro. Nós somos seres humanos. Você pode errar, a pessoa que editou o livro, alguma coisa assim, pode errar, com certeza. Eu assim, já aconteceu de eu pegar livro, olha, nós tivemos aqui no município o concurso de 2016. Eu comprei a apostila, lógico que aquela apostila não justifica. Aquela apostila não justifica porque eram erros assim grotescos, do início ao fim. Mas se fosse uma única palavra, com certeza eu ia entender que talvez na hora de digitar, alguma coisa assim surgiu aquele erro. Mas continue. É verdade. Só que era uma palavra que mudava todo o contexto da. Aí. Porque, como é um poema, e então mudava todo o contexto, não dava. Mas ainda bem que eu vi no Sim. dia que chegou. E o Ai, que interessante é que bom. ele veio, foi revisado, uma pessoa revisou, e acho que foi, enfim. Eu costumo falar que nós erramos. Mas eu sei que Sim. não foi eu que errei, porque não foi eu que editei, eu só escrevi. Mas eu Sim, assumo também, porque eu sou uma equipe, eu não sou sozinho, eu tenho um verdade. ilustrador, eu tenho um diagramador, eu tenho a Fabiane, que é minha sobrinha, que me auxilia com as técnicas que Sim. são aplicadas, né? Então, eu Aham. costumo falar que nós erramos, até mesmo para Sim, dividir o peso com os outros, né? Então, é é uma verdade. forma da gente valorizar o peso da questão. Mas, detalhe, Verdade. nós erramos. Pois é, e diante do erro, tá indo para a terceira edição e deu tudo certo, que bom. Daqui a pouco vai para a quarta. Eu tô aqui de testemunha, o negócio está só crescendo, que bacana, fico feliz. João, outra pergunta. É, Quando você decidiu ser escritor, em algum momento você se deparou com algumas pessoas ou uma pessoa negativa que achou que você não seria capaz, que não era para você, ou você teve pessoas para incentivar que você poderia chegar lá, que você tem potencial? Olha só, eu, costumo, eu me sinto muito acolhido pela minha família, né? Pelos meus sobrinhos, Ai, sobrinhos mais novos que eu, e mais parece que eu sou o sobrinho, eles que são os meus tios. Então eu tenho muito apoio, né? que Eles bom. vibram comigo. Então eu costumo falar que meu apoio é mais de 90%. Embora Ai, às vezes a gente percebe uma coisa muito sutil, né? Por uhum, exemplo, quando eu lancei o livro, uma amiga virou para mim e disse que queria muito pagar meu livro. Por quê? Porque ela não sabia se eu não estava passando fome, porque vida de escritor é muito difícil. Naquela nossa, hora, eu não entendi, assim, eu fiquei por entender se realmente ela estava falando aquilo, e eu até entrei naquela energia dela. Eu falei, tá difícil, mas não estava difícil. A impressão estava paga, o ilustrador estava pago, só precisei desembolsar um pouco para corrigir aquele erro que tinha acontecido. uhum, Mas estava tudo tranquilo. E eu comecei a observar alguns comentários dela,
E eu falei, não, realmente ela está incomodada. Mas, enfim, ela me excluiu do Facebook e eu percebi que o problema não era meu. É, Eu incomodei ela, realmente. a minha história incomodou ela, né? Então, duas ou três situações que eu percebi que com essa mudança, algumas pessoas se incomodaram, mas é muito pouco diante do grande público, tá? Dos grandes amigos, né? É muito pouco diante disso. Mas a gente encontra, sim. Mas o grande barato é a gente estar consciente daquilo que a gente quer. Eu acho que quando Sim, nós estamos conscientes daquilo que nós queremos, essas situações não vai mexer com a gente. A gente pode sim, até se chocar. E eu diria que talvez não é que a pessoa seja má, que a pessoa não queira o bem, mas é porque talvez ela não está vibrando na mesma energia que sim, você está. Né? verdade, Às vezes a pessoa fala para te proteger ou não. Então eu prefiro não ficar no julgamento. Eu prefiro achar que é um verdade. processo dela, ela não está bem, porque se eu entrar nessa questão com ela, eu vou estar Sim, vibrando no desconforto dela, ou na inveja dela, ou enfim, não sim, sei qual é o processo que a pessoa está vivendo. Então, eu vai prefiro focar contribuir, né? na minha história. Eu não vou entrar na energia e desconforto dela. Né? Por que eu estou incomodando ela? Ela quer ser escritora também, ou não? Talvez Ou não, não. mas ela está incomodada com a mudança. Ou ela não queria ver você aqui, né? Ela queria ver você aqui, ou igual ou abaixo. Porque geralmente as Pois é, pessoas não torcem. aham, É bem pode ser isso. complicado, mas assim, tudo acontece no momento certo. Ela te excluiu do Facebook, ela te bloqueou. Então, assim, as coisas acontecem naturalmente. Se as energias não estão batendo, a gente não sabe se é inveja, o que que é, ou talvez ela queria estar no seu lugar, né? Ela queria estar no lugar do outro e não fez por onde. E aí começou a surgir essas coisas. Mas que bom que naturalmente ela saiu da sua vida, acredito que saiu em definitivo, né? Acredito que depois que ela viu indo para a terceira edição, ficou com vergonha de te procurar e pedir desculpa, mas é assim mesmo que acontecem as coisas. Mas você tem o melhor de tudo. Quando a gente tem um sonho e a gente acredita, e a gente tem a nossa família do nosso lado aplaudindo, dando força, e em muitas coisas as coisas não acontecem, não dá certo, mas mesmo assim as pessoas estão ali te apoiando. Eu acredito que é mais fácil você até conquistar, porque quando a energia negativa vem de fora, aí não faz diferença nenhuma. O ruim é quando vem de dentro da família, pessoas bem próximas, pessoas que você considera como irmão, porque tem aqueles amigos que a gente considera como irmão. E aí, então, você é privilegiado. Parabéns por você, parabéns pela sua família, é muito bom. E é muito raro a gente ouvir isso, que a família está apoiando num sonho, porque nem sempre acontece. Nem sempre acontece. Infelizmente, não acontece. E muito bacana, parabéns. E, João, outra coisa, você acredita que a leitura e o conteúdo da leitura contribui para a formação do cidadão, já que você tem o seu projeto dentro de escolas, você apresenta seu livro dentro de escolas, e você acredita que contribui para a formação do cidadão, inclusive o conteúdo? Sem dúvidas, né? Eu acho que é saber o que é que, como o meu público é criança, é saber o que está passando, o que está apresentando para as crianças, né? Sim, Principalmente essas crianças, eu costumo falar que estão numa fase na fase da esponja, né? Absorvendo sim, tudo que a gente leva para elas. Então, eu acho verdade. que os educadores, né, as pessoas que convivem com as crianças, eles têm que saber o que é que estão passando, o que estão mostrando, né? Sim, Então, o lugar do outro, ele vem mesmo com essa proposta, né? De, de mostrar para a criança que existe pessoas com deficiência, porque o livro do Lugar do Outro, ele traz essa mensagem reflexiva em relação às pessoas com deficiência, né? Respeitar as pessoas com deficiência. Embora, sim, no livro também fala no final que nós temos que respeitar todos. Mas sim, como o tema é inclusão, então a gente trabalha essa questão da inclusão. sim. Mas Uhum. nas oficinas eu cito outras situações, de respeitar o outro como ele é,
não importa se ele é Sim, alto, se ele é magro, se ele é negro. Então a gente tem trabalhado sim. o bullying, tem trabalhado pensar no papai, o que é que eu estou fazendo aqui na escola para contribuir, o que é que eu estou para honrar o que meu pai está fazendo, né? Então, assim, já Sim, teve casos de após eu terminar o trabalho, a criança vir agradecer e falar que tinha que legal. feito algo com a mãe, que vai fazer mais. Então, Que isso para mim bacana. é gratificante. Então, as oficinas ela tem trazido um resultado bacana, né? Porque eu Uhum, disponibilizo as imagens do livro que às vezes eles escrevem alguma coisa que está incomodando, alguma coisa sim, que ele fez para o colega que ele passou a ter consciência que não era legal, porque às vezes é aquela brincadeira que para ele sim, é normal. Só que quando verdade. chega alguém e fala que aquilo não é brincadeira, é onde acontece o despertar, porque às vezes é tão natural e essas coisas às vezes vêm de casa, e quando ele Sim, escuta que não é, ele fala, aí ele escreve, eu fiz isso, isso e isso. Já teve escola da criança com 6 anos falar, o meu pai faz uma brincadeira assim, assim, assim comigo que eu não gosto. Então, aí a coordenação, né, vamos passar para a coordenação para conversar com o pai. Não é uma coisa legal, é uma coisa que está incomodando a criança. Então, sim. no lugar do outro, vem com essa pedagogia mesmo, né? Com essa proposta, né? Pelo menos, respeitar o outro como ele é. Então, esse é o foco do livro no lugar do outro. Sim. E a gente está num momento, né, João, que as crianças estão ensinando para os pais. Elas estão levando o que elas estão vendo na escola. Papai, não pode isso, mamãe, não pode aquilo. Ah, fulano é gordo, tá? Mamãe, não pode falar assim. Então, as crianças estão ensinando os pais. É muito bacana isso. Que era para ser o contrário, né? Porque a educação vem de casa. Filho, eu, por exemplo, eu tenho 4 filhos, como você sabe, e eu sempre falo, meu filho de 15 anos sai daqui para jogar futebol, e eu já falo, ó, nada de apelido, nada disso, nada daquilo. Por quê? Porque a gente sabe que o outro se ofende. Hoje em dia, qualquer coisa é motivo para que até morte. Porque hoje em dia a pessoa se sente ofendida. O que aconteceu que fulano está ali estirado no chão? Não, ele xingou a mãe de ciclano. Então, assim, é melhor evitar. Então, evitar é o quê? Eu ensinar para o meu filho que ele não pode fazer isso, ele não pode falar isso, ele não pode fazer, ele tem que respeitar para ser respeitado. E as crianças que estão fazendo, elas estão ensinando para os pais. Então, assim, eu acho muito bacana. É, o livro, né, contribui muito para isso. É, Quando o pode, ilustrador perguntou qual o público eu queria atingir, porque o texto é um texto amplo para todas as uhum, idades. Eu sim, falei, eu não quero ter dor de cabeça com adultos. Eu quero trabalhar com as crianças porque elas vão ensinar para os pais e é realmente isso que você é isso falou. mesmo. É isso mesmo. E assim, a criança, ela não tem maldade, ela não tem malícia, ela tá ali pronta para aprender, né? Então, se o pai ensinar, ela vai aprender da forma que o pai ensina. Então, que bom seria se ela já viesse de casa, né, com esse sentimento, eu não posso maltratar ninguém, eu não posso desrespeitar, eu não posso xingar, ofender de alguma forma, porque papai e mamãe ensinou que é errado, mas não, está sendo o contrário. Mas que bacana que de alguma forma o livro está contribuindo para isso, né? Para educar os filhos e os pais. Isso é muito bacana. É muito show. E aí, João, a outra pergunta aqui que eu quero fazer é que nós vivemos num mundo muito desigual, né? Com relação ao lugar do outro, com relação a ter direitos. Os meus direitos não são os mesmos direitos de uma pessoa com necessidade especial. Eu digo, por exemplo, a minha irmã. Minha irmã tem um filho que é especial e João, tá me Eu estou ouvindo? ouvindo. Ah, tá. Por exemplo, a minha irmã tem um filho que ele tem necessidades especiais e volta e meia ela chega em casa chateada porque ela foi ao banco e ele estava no carro, então ela tem a plaquinha, né, é, de deficiente, que ela tem um lugar próprio para ela, mas quando ela chega, tem alguém que não tem problema algum, mas parou ali por abuso mesmo, por não se colocar no lugar do outro. Ela já cansou de passar aqui em frente à minha casa, tem uma placa escrito pare, bem em cima da calçada, ou seja, quem colocou aquela placa ali, ela não pensou que poderia passar um cadeirante, né, em frente à minha casa. O outro detalhe também que eu perguntei para ela, que eu achei que no nosso município só tinha o Abel, meu sobrinho,
cadeirante. Aí eu falei, mas eu não vejo ninguém. Ela falou, estão todos em casa, como é que eles vão andar aqui? Tomaram conta das calçadas, teve pessoas, inclusive na rua dela, que quebrou a calçada e fez jardim. Jardim é bonito? É bonito, porém você tem que pensar no outro. Ou você acha que mora num lugar onde não tem pessoas com deficiência, onde não tem pessoas que precisem. Nós que não temos deficiência alguma, precisamos passar na calçada. Imagine uma pessoa com a cadeira de rodas ter que desviar o caminho porque alguém está ali tomando o lugar dela, né, tirando os direitos dela. Então, assim, eu acredito que é muito complicado. E com esse tema, no lugar do outro, eu queria saber também se você tem projetos para lançar mais algum livro com algum outro tema, ou o seu foco mesmo é no lugar do outro. Então, essa questão da acessibilidade, eu me tornei uma pessoa muito chata em relação a isso. Um dia desse, a mulher estacionou o carro numa vaga e eu fui falar com ela. E aí eu fui por trás do carro, ela deu uma ré, ela quase me atropelava. Ela não aceitou que estava Nossa. errado. Né? Ela não aceitou. Tranquilo. Eu, andando em calçadas, um dia desse eu tinha um carrinho de mão numa loja aqui no Gama. Eu entrei na loja e falei, olha senhor, eu consegui passar, mas ali está atrapalhando, um idoso não consegue passar, um cadeirante não consegue passar. E isso eu acho inadmissível a pessoa não perceber, eu fico por entender a pessoa, porque sabe que existe cadeirante. Sim. Né? E a pessoa olhar para ali e não ter essa consciência, isso me machuca muito e eu fico com raiva. Eu não consigo. E eu, às vezes, vou falar. Olha aí, não sei o quê. Só com jeitinho, na verdade. Mas Sim. por dentro, bem revoltado mesmo. Porque é aquilo, não pensar no outro, né? Não pensar. Não pensar no outro. Quer dizer que É. eu tenho as duas pernas, eu posso passar, então eu não. E os demais, eu não vou procurar. Mas isso é bem comum, Joana. Eu ouvi uma vez uma senhora dizendo que a filha dela se tornou cadeirante pelo acidente. Ela disse que antes da filha, com 20 anos, se tornar cadeirante, era um Uhum. mundo que ela não via. Era um mundo que ela Sim. não via. E eu costumo falar para as crianças que a gente não precisa ter ninguém na família ou se tornar, tornar uma Sim. pessoa deficiente, né? Para Verdade. saber que eles existem e respeitar, na verdade. Porque a gente não sabe o dia de Sim. amanhã. Verdade. Não sabe o dia de amanhã. E Verdade. interessante, eu acho, e às vezes, assim, eu sei que o poder público também deixa muito a desejar, mas a sociedade poderia fazer sua parte também, igual no caso. Como é que a pessoa invade uma calçada, né? Mas E faz era a no hora jardim. da prefeitura entrar e eu quero ir nessa rua, eu quero tirar foto, eu vou fazer uma reclamação. Eu vou te Na levar rua, lá. 3. eu vou, eu vou lá, porque Olha, ah, eu acredito até que a minha irmã vai com você, porque ela também falou a mesma coisa. Ela falou a mesma coisa, porque assim, na verdade, assim, aqui tem muito puxadinho, né? Tudo bem, tem puxadinho aqui, puxadinho ali, mas a partir do momento que você começa a invadir o espaço do outro, que é a calçada se torna um espaço meu, se torna um espaço do cadeirante. E aí você faz um jardim na calçada, sendo que você teria o espaço para fazer o seu jardim, porém você fez o quê? Colocou cimento de fora a fora. E onde era para o pedestre, para o cadeirante passar, você fez um jardim lindo, maravilhoso. Mas assim, é a questão da noção. As pessoas agem como se elas não tivessem noção, que na verdade têm. Elas não fazem questão de serem a pessoa com noção. Porque a partir do momento que você sabe que ali é uma calçada, e aí você coloca um jardim bem no meio, você sabe que ali você vai atrapalhar a passagem. Seja de um cadeirante, seja de uma pessoa, né, que tem as duas pernas normais, que sabe andar e tal. Então ali, se é uma via de mão dupla, vem carro de um lado e do outro no mesmo momento, você vai passar onde? Você vai entrar dentro do jardim. Então, assim, é muito assim, realmente não dá para entender e não dá para aceitar certas coisas, né? Tem coisas que a gente releva, mas tem coisas que é impossível. E na verdade, assim, tudo isso acontece por quê? Por falta de fiscalização, como você falou.
Eu acredito e eu espero que agora, com essa nova gestão, que não começou ainda, vai começar em 2021, que eles, sei lá, venham com outros olhos, né? Eles se coloquem no lugar do outro. E eu não estou falando só pelo meu sobrinho, eu estou falando pela quantidade de pessoas que tem aqui no município e que eu não sabia. Por quê? Porque eu não vejo na rua, eu só vejo na rua o Abel. E eu falei para minha irmã, tem uma PAI no Novo Gama, mas de onde são esses alunos? Aí ela falou, uai, são daqui, tem mais de 200. Eu falei, não, não tem. E onde que eles, tipo assim, onde eles vivem? Ela falou, dentro de casa, porque aqui não tem estrutura para andar, não tem acessibilidade. Então a minha irmã, ela anda, ela corre aqui, vai para perto do, tem o quartel aqui, que tem a pista bem bacana, ela vai para lá, ela corre com a Bel, ela anda tudo isso aqui, mas nem todos têm, né, a mesma disponibilidade dela. E aí, assim, eu Ah, fiquei passada. E eu não sabia que tinha essa quantidade, né, de pessoas com necessidades especiais no município. Porém, é isso que causa o quê? Uma depressão, né? A pessoa acaba ficando obesa, porque se você não faz nenhuma atividade física, se você não sai, né? Você acaba ficando depressivo, fica obeso dentro de casa e aí, sei lá, fica a Deus dará. Na verdade, eu acho que falta mais empatia por parte do poder público. Eles fazerem o quê? Já que as pessoas não têm consciência própria, eles fazerem um trabalho de conscientização da população, ou por bem ou exatamente. por mal. É verdade. É, porque eu acho que, assim, a partir do momento que começar a doer no bolso, aí vai surgir a conscientização. Porque, vamos supor, se tem um jardim no meio da pista, praticamente, e você vai lá, você vai dar uma notificação, a pessoa vai tirar ou não. Se ela não tirar, ela vai ser multada. Se ela for multada, nunca mais ela vai querer um jardim ali na calçada. Mas não tem fiscalização para isso. Então, assim, é bem complicado. Pode falar, João. Não é isso mesmo. Semana que vem eu vou procurar saber esse lugar para eu fazer alguma coisa. Da minha Sim, contribuição. muito bem. João, deixa eu te perguntar aqui. Aqui na live tem bastante pessoas que, inclusive, fazem parte também do curso que eu estou fazendo. E algumas pretendem escrever um livro contando a própria história, ou, né, algum outro tema. Que conselho você daria para essas pessoas que, de alguma forma, se identificaram com a sua história? Primeiro, acreditar, né? Eu acho que a coisa acontece de dentro Uhum, para fora. pra Eu acho que o fora. primeiro porque você viu, me falaram há 4 anos que era um livro. E eu não estava acreditando. Então, eu acho que quando você primeiro acredita, é quando a coisa acontece. Não adiantaria ninguém falar, vamos lançar o livro do João, leva o João Uhum, para cá, leva o João pra cá. As coisas não iam acontecer. Porque uhum, cada um tem que contar a sua história. Lógico, a gente precisa de verdade. parceiros, a gente precisa de incentivo, mas Sim, o grande acontecimento, ele só dá quando a gente realmente acredita, né? Nossa, eu posso. Isso sim. é um exercício diário. Eu sei que talvez amanhã eu falar, isso não está legal, porque eu passei por isso o ano passado. Ano Aham. passado, eu recebi uma notícia que uma escola não ia trabalhar com o meu livro. Eu, poxa, não vai trabalhar com o meu livro? Aí eu, não vou lançar mais Festa na Savana, não sei o quê. Não está dando certo. Isso, eu fiquei uns 5 minutos deitado no chão, porque quando eu fico chateado, eu deito logo no chão. E aí depois eu mesmo falei para mim, não, João, até que deu certo, João. É a segunda Sim. edição, seu livro está numa das melhores escolas de Brasília. Tá dando certo, sim. Aí eu me recomponho e no outro dia recebo a ligação da escola dizendo que ia continuar com o livro. Então foi um Olha mal só. entendido que trouxeram para mim. Alguém trouxe uma história que não procedia. Houve um mal entendido. E eu fiquei Uhum. pensando, como surgiu isso? E eu me abati por uma situação desnecessária, né? Então, assim, a Sim, gente está aberto primeiro ao não também. Então, o primeiro não eu verdade. já achei que tudo estava errado, e na verdade esse não, ele não existiu. Só serviu Sim, para de experiência, na verdade. Mas o grande sim, é acreditar mesmo, né? E cada um contar a sua história da melhor forma. Não importa o que, é que nós vamos fazer.
mas sim, é dar o melhor. Eu vou fazer sim, isso, eu quero fazer o melhor. E eu acho que é verdade. isso mesmo. É você se valorizar, dar valor para aquilo que lhe confiou. Se lhe confiaram algo, dê o Sim, melhor. Não ache que você está fazendo para o outro, não. Você está fazendo aham, primeiramente para você, né? sim, Eu verdade. fui convidado para participar aqui, eu vou olhar, eu vou me preparar, eu vou... Por Uhum, quê? Porque eu estou dando o melhor para mim. Né? João, sim, você vai fazer isso para mim? Eu vou dar o melhor. Então, não importa o que a gente vai fazer. Eu vou uhum, fazer o melhor para mim, que vai refletir na história do outro, o outro vai sim, entender. Enfim, eu acho verdade. que é uma coisa muito sutil, é, é- chega até a ser mágico em algumas situações, né? E as coisas Sim, é acontecem verdade. muito natural. Eu sou levado por algumas situações e eu fico impressionado. Caramba, já estou aqui, foi assim, e as Bacana. coisas vêm acontecendo. Mas tem coisas, João, que acontecem no momento certo, quando tem que acontecer. Por quê? Você recebeu esse não, que na verdade não era um não, foi um mal entendido, e você sofreu, igual a Marília, né? Ela colocou que você sofreu antecipadamente. E você sofreu antecipadamente porque uma escola disse não, né? Aquele não que descobriu que não existiu. E aí você sofreu por todo um trajeto que você percorreu, por toda a sua história, um não, você pensou em desistir, né? Assim, eu tô falando desistir, a questão de você ter desanimado e tal. Mas na verdade, olha onde você já chegou. Olha onde você pode e vai chegar, né? Então o não faz parte. Na verdade, o não nesse momento ele se torna um combustível para você falar não, esse não aí para mim ele não existe. Por mais que, né, a escola tivesse, olha, não vamos colocar por algum motivo e tal, mas tem o seu trabalho, tem o, né, o seu sonho, tem as outras escolas, porque na verdade o trabalho é assim, a divulgação é o boca a boca. O trabalho que você faz bem feito aqui, fulano fala para ciclano e vai ali, quando você vê, já estão te ligando para saber a agenda, o dia que você tem disponível. Então, assim, é muito bacana. E o não se torna um combustível para a gente não desistir e ir para a segunda, para a terceira edição, para a quarta, e aí sucessivamente. Isso é muito bom. E, João, eu queria saber qual o seu sentimento ao saber que você está impactando muitas vidas, não só de crianças, como de adultos, né? Você transformar a vida através do seu livro, através da sua história. E qual o seu sentimento atual? Pois eu comecei contando histórias, né? Fiz muito Sim. voluntário, comecei como voluntário. Tinha escola que eu pagava para ir, acontecia porque eu levava um músico e eu tinha que pagar Uhum. o músico. Mas naquele momento eu acreditava que era necessário, né? E Sim. eu acredito na mensagem, né? Eu sei que tem um custo, mas eu ainda coloco a mensagem acima do valor. Sim. Eu sei que o dinheiro é consequência do trabalho, né? Já estou tendo esse Uhum. retorno. Sim. E, mas o sentimento é grandioso. Quando eu Sim. comecei a contar, né, inclusive a Marília, se for da Escola 203, a primeira vez que eu Sim. fiz a oficina foi lá na escola da Marília, eu não aguentei, eu comecei a chorar. Porque era uma emoção muito grande, né? Uma criança chegar para você com um palito de picolé, com o nome escrito e falar: tio, isso aqui é para você nunca mais esquecer de mim, porque eu não vou esquecer de Nossa. você. Então você vê que você tá deixando algo, né? Sim. E, e, e criança é essa coisa pura ainda, não contaminada por alguns valores que a sociedade impõe, né? Sim. A criança não é preconceituosa, a criança Verdade. ela é ensinada, na verdade. Então, quando eu Verdade. entro com esse trabalho, uma outra visão que algumas situações têm vivido, Uhum. é interessante, porque eu coloco elas para pensarem. Porque eu pergunto, vocês gostariam que fizesse isso com você? Não. Então, e aí isso é maravilhoso, porque você vê que você Verdade. está uma situação que a criança vivia como natural. E não é natural, né? Verdade. Discriminar não é natural.
Verdade. João, estamos chegando nos momentos finais da nossa live. Eu gostaria de saber se você teria algum filme para indicar, alguma mensagem, algum livro que te inspirou desde o início da sua caminhada até aqui. E se você gostaria de indicar para as pessoas que estão nos ouvindo aqui na live, estão nos assistindo. E aí eu gostaria de Na, saber se você teria. na verdade, eu quero, como é um poema pequenininho, eu quero recitar o meu livro, que é um livro que traz a reflexão. Sim, No fica à lugar do vontade. outro. Pode ser? No lugar do outro. Fechei meus olhos tentando imaginar como seria andar sem enxergar. Alguns passos eu fui dando um pouco desajeitado, mas a falta da visão me deixou desesperado. Sem enxergar não consegui. Vou tentar não escutar. Tapei os meus ouvidos para ver no que ia dar. Nem um minuto passou. Foi um momento de horror. É como ver Fórmula 1 sem ouvir o ronco do motor. Sem enxergar não consegui. Sem escutar, nem não deu. Mas eu fiquei sem falar e vou contar o que aconteceu. Algum tempo sem falar, muita sede eu senti. Entrei no restaurante para uma água pedir, quando eu lembrei que eu não podia falar. Mas a sede era tão grande que eu comecei a gritar. Nesse instante observei um senhor numa cadeira, com duas rodas girando, parecia uma brincadeira. Curioso, eu pedi para na cadeira sentar e saí pela cidade para uma volta. O passeio começou a aparecer os obstáculos. Eram meio fios altos, sem falar em tantos buracos. Então eu pensei, no ônibus vou subir. Mas a gritaria era tanta do povo para me acompanhar. Pulei da cadeira, com os pés firmes no chão. Nesse instante eu pensei, o que sentem os meus irmãos? E ele vem com essa proposta e fala que o respeito é a melhor forma de conviver. Quando a gente respeita, a convivência ela é mais saudável, ela é mais harmoniosa. E é isso. No lugar do outro tem para todos nós. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns mesmo. Pessoal, o pessoal que está aqui na live, que ainda não segue o João, o Instagram dele é @João Vieira Vieira. Para quem ainda não segue e quiser acompanhar o trabalho dele, vocês podem seguir. E para quem acompanha o trabalho do João e não acompanha o meu, pode me seguir também. O meu é @Joana Alves Visionária. E eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui presentes, ao João por ter aceito o convite. E ele aceitou de primeira, na hora que eu falei sobre fazer uma live e tal, ele já disse sim, foi muito bacana. Eu até achei que você estava com a agenda lotada e que não ia ter um encaixe ali para mim. Quando você disse sim, eu falei, nossa, estou muito importante. Então, assim, muito obrigada. E, João, outra coisa. Para as pessoas que quiserem adquirir o seu livro ou futuramente contratar o seu trabalho, que você vai lançar a Festa na Savana, vai lançar outras e outras edições do livro. Para quem quiser ter acesso ao seu trabalho, como que elas fazem para entrar em contato? Pois é, pode entrar através do Insta. Do O Instagram livro do mesmo. lugar do. É. O livro do lugar Uhum. do outro, ele é vendido aqui no Gama, na J Papelaria, Uhum. no Bazar Lane, e Sim. no plano é vendido na Casa do Colegial. Ah, bacana. E eu não sei se eu posso vender, porque agora tem uma distribuidora. Certo. Eu faço parte de uma distribuidora. E como é muito novo também, mas eu acho que eu posso vender. E comigo Sim. é mais barato, vou fazer propaganda agora. Entre em contato comigo e na minha mão é mais barato, né? Eu vou fazer igual Mas eu aquele vou. povo que vai para feira. Tem desconto? Tô brincando. Comigo tem, tá bom? E é Que isso. bacana. João, então é isso. Muito obrigada pela sua participação na live, por contar um pouco mais da sua história de sucesso, que é sucesso atrás de sucesso. Eu fico muito feliz por todas as suas conquistas. E apesar de eu estar no Novo Gama e você no Gama, eu estou acompanhando. Eu sempre estou acompanhando suas lives, seus projetos e tudo. Você quer dizer algo mais? Você quer acrescentar algo que não foi dito no decorrer da live? Fica à vontade, o Eu momento é só quero, seu.
Eu quero agradecer as minhas parceiras. Quem são elas, né? São as professoras, inclusive as suas duas irmãs. Todas Sim, as duas já me levaram nas escolas delas. Com a Nessi eu já fui 2 vezes, com a Vilma eu fui 1 vez. E são pessoas que me acolhem, né? E tem a sim, Marília também. que bacana. Então, as professoras, elas me adotaram. Então, são várias, muitas, né? Que Então, bacana, assim, é incrível. Então, eu me sinto muito acolhido, muito acolhido, sim, muito acolhido. que E é bacana. isso, né? Parabéns. Você é E um abraço. acolhido porque com certeza é merecedor de tudo isso. Muito bacana, parabéns. Pode falar. Ah, eu não enxergo, eu estou sem óculos, eu vi só uma amiga minha, a Régia, que entrou aí, e agradecer os amigos que entraram e agradecer todos, né? E dizer que juntos somos mais fortes. E estou aqui Sim, com e certeza. tenho outras linhas de trabalho. Em 2018 eu ganhei o concurso cultural do SBT como a melhor poesia de Brasília. Eu Foi uma poesia assisti. que pois é, aquela poesia eu comecei a escrever ela dormindo. Acordei, achei, falei, não vou escrever não. Aí falei para uma pessoa, a pessoa falou assim, João, tá ótima. Aí eu fui escrever e ganhei E o ganhou. concurso. Eu tinha escrito essa poesia, ó, e minha amiga Thaís falou assim, João, vamos mandar para o SBT. Eu falei, então vamos mandar, mandamos, é aquela coisa toda. Então, quando eu não vou, aparece alguém para me puxar, para me empurrar, então as pessoas estão sempre me empurrando, porque eu sou lento, mas tem sempre alguém me empurrando para frente. É verdade. Eu Sim. sou muito agradecido pelas pessoas, pelos meus amigos, eles acreditam mais do que eu. E tem alguns exemplos, como a minha sobrinha, como a Thaís. E é isso Vai. mesmo. Muito obrigado. Mas hoje eu estou melhor, hoje eu estou acreditando mais. Eu estou num processo Você bem está mais. bem, porque olha, você está muito bem, porque você tem pessoas que acreditam mais em você do que você mesmo. Isso é muito bacana, porque É ótimo. é ruim é quando você tem pessoas que não acreditam em você e você também não acredita. Aí pronto, aí ferrou É tudo. verdade. É, Você está de então é parabéns isso. com as pessoas que estão ao seu redor, mas assim, nós somos a média das 5 pessoas que estão à nossa volta. Se as pessoas que estão à sua volta são as pessoas que te colocam para cima, que sabem que você tem potencial, meu filho, você vai longe. Parabéns. É verdade. Eu que agradeço o espaço e estou por aqui sempre, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada a todos que participaram. Estela, vai ficar gravado depois se você quiser assistir. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Obrigada, João, boa noite. E a live vai ficar gravada. Qualquer coisa, se você quiser voltar, rever algo, tá bom? Fique à Ah, vontade. eu com certeza vou ver umas 4 vezes aí. Eu também costumo fazer isso. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Nada. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.